Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos que vamos então aqui iniciando, né, as nossas gravações aqui de mais uma aula de língua portuguesa para você. Na verdade, vou dar continuidade então à parte de verbos que eu estava gravando aqui para vocês. Deixa só o prof ajeitar aqui nosso verbos mapeados ali que eu coloquei para você, fiz mapinhas mentais, né? Primeiro aí a parte geral e aí depois nós vamos trabalhar ali, tá? Item por item, tempo verbal por tempo verbal, beleza? Então o prof vai trabalhar tudo isso com você. Só tô colocando aqui a minha mesa digitalizadora, o prof se passou, né? E vamos lá, tá? E vamos tocar, já vou compartilhando aqui a tela com vocês. E só um minutinho. Beleza, já vai aparecer aqui. Vamos que vamos. Só um minutinho. Peraí. Aqui. Uhum, uhum. Tá, aí, vai aparecer para você. Uhum. Aí. Apareceu, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Bom, então, tá? No nosso primeiro momento ali, eu trabalhei um pouquinho, falei um pouco dos tempos dentro do indicativo, né? Tá? Então, a gente foi até aqui, ó, pessoal, até aqui, né? Os tempos dentro do indicativo. Agora, vamos falar um pouquinho, então, do subjuntivo, lembrando que aqui a gente está fazendo um approach geral e depois o prof vai trabalhar isso aqui aí de uma maneira um pouquinho mais calma, tá? Então vamos lá, gente, subjuntivo, ó, importantíssimo. O subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese, ou por que não, da situação imaginária, tá? Isso que é o subjuntivo, tá? Aí nós temos dentro do subjuntivo, tirando os tempos, né, que a gente vê lá perfeitos também, tá? Nós temos ali o presente do subjuntivo, tá? O presente do subjuntivo normalmente introduzido pelo quezinho antes ali dos pronomes, então que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Lembra disso? Pois é, tá? Esse é o presente do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, o pretérito imperfeito é aquele que normalmente é introduzido pelo se e tem a terminação sse. Se eu fosse, se eu tivesse, se eu quisesse, se eu pudesse, e assim vai. Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que, por sinal, na maioria das vezes, aparece também, gente, ó, em paralelo a esse carinha, ao futuro do pretérito do indicativo. Lembra do ria? Tanto é que a gente brinca, a gente diz que o SSE, ele ria. Então, se eu fosse você, eu estudaria bastante para a prova. Se eu fosse você, estudaria, ó. SSE, ria, tá bom? Muito bem. E depois, aqui abaixo, nós temos o futuro do subjuntivo, tá? Que normalmente é introduzido pela palavrinha quando. Então, quando eu dançar, quando tu dançares, quando ele dançar, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, e assim nós vamos, tá bom? Então, né, nós temos aqui os tempos dentro do subjuntivo, que são aqueles que nos trazem uma ideia de hipótese. Normalmente, também você vai ver uma questão de paralelismo, o futuro do subjuntivo com o futuro, né, do indicativo, tá? Então, mas isso, né, quando você chegar, tá? Quando você chegar, né, dar-te-ei, olha que coisa linda, dar-te-ei um abraço. Nossa, né, um futuro do presente do indicativo a partir de uma mesóclise ali. Mas tudo bem, tudo isso a gente fala depois, tá, gente? Então, esse é o modo subjuntivo. O modo imperativo, que a gente comumente diz, vou dar um pouquinho de zoom aqui, a gente comumente diz que o modo imperativo é o modo da ordem, pode ser da ordem, do pedido, por que não, da súplica, vai depender da intensidade disso aqui, né, gente? Mas, como regra geral, a gente diz que ele é o modo da ordem, né, o modo da ordem. Tá? Então, a gente tem um imperativo afirmativo e imperativo negativo. Tome cuidado que dentro do imperativo nós não temos tempos verbais. O imperativo ele é tão somente um modo verbal, que se divide em modo, né, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Ele é modo verbal, ele não é tempo verbal. Tome cuidado, tá? Bom, aliás, fica a dica, tá, gente? No meu canal,
eu tenho aqui algumas aulas e alguns vídeos que eu falo justamente do imperativo, tá? Algumas questões comentadas a partir do imperativo, dá uma olhadinha ali que vale a pena também. Mas depois aqui na sequência, né, dessa playlist que eu estou fazendo aí de verbos, eu vou colocar aqui para vocês também. Mas lembre-se que o imperativo, como regra geral, ele provém do presente do subjuntivo. Então, ele é uma repetição do presente do subjuntivo, salvo uma exceção, que é a segunda pessoa, ou seja, a pessoa tu e o vós, no imperativo afirmativo. Por quê? Porque daí ele não provém do presente do subjuntivo, ele provém do presente do indicativo e a gente tira o Szinho. Mas isso aqui vamos deixar para outro momento, tá? Lembre-se, então, imperativo é aquela coisa da hora. Então, beba Coca-Cola, compre batom, vem pra caixa você também, vem. Aliás, quando a gente estuda o imperativo, a gente percebe que, gramaticalmente falando, essa frase da Caixa Econômica Federal está errada no jingle. Vem pra caixa você também vem, porque o vem é uma flexão para o tu e não para o você. O você é venha. E ficaria horrível falar, né? Venha para a caixa você também. Venha, olha que coisa horrível, né? Tá? E o tu, o que que acontece, gente? Aqui no Sul a gente usa muito tu, muito mesmo, tá? Inclusive em situações que a gente deveria usar o você. O verbo a gente vai mesclando ali, né? Mas tudo bem. Só que o que que acontece, tá? O que que você tem que tomar um certo cuidado, além da flexão adequada? É porque tudo, principalmente o texto comercial, o texto publicitário, ele tem que cuidar, a literação. Eu acho tu, às vezes, meio agressivo, né? Não sei, parece que traz essa impressão, né? Vem pra caixa tu também, vem. Cara, vem, senão alguma coisa vai te acontecer, guri. Parece que tá ameaçando a pessoa, né? Vem pra caixa tu também. Pois então, parece que você ele dá uma suavizada, né? Mas enfim, tá, gente? São só impressões, né? Mas a gente tem que saber que, gramaticalmente falando, há um erro ali no vem pra caixa, você também vem, e o porquê, né? Que há esse erro. Mas tudo bem, isso a gente fala depois, tá? Muito bem, então nós falamos um pouquinho dos tempos verbais e dos modos verbais, tá, gente? Bom, ainda há de se falar aqui nessa parte introdutória dos verbos, das chamadas formas nominais do verbo. Por que a gente chama de formas nominais? Você pode decorar. O que é uma forma nominal? Infinitivo, gerúndio e particípio. Sim, só que daí se você só decorou, não entendeu nada, né? Por que a gente chama de forma nominal? Porque essas formas verbais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, eles poderão exercer funções nominais, ou seja, eles podem aparecer sendo utilizados como nomes. E o que é nome para a gente, Dani? Nome é aquilo que não é verbo. Então, na verdade, ó, um substantivo é um nome, tá? Um adjetivo é um nome, um advérbio é um nome. Então, o que acontece? Essas formas nominais, né, ou seja, o verbo no infinitivo, o verbo no particípio e o verbo no gerúndio, dependendo da situação, eles assumem formas nominais, ou seja, formas de um nome, valor de um substantivo, valor de um adjetivo ou valor de um advérbio. Por isso que a gente chama de formas nominais. Em outros momentos, né, estudaremos melhor, tá? O infinitivo são aqueles terminados em R, né, gente? O ar, ir e ir, que a gente brinca, ó, estudar, correr, partir. O gerúndio é a terminação NDO, estudando, cantando, correndo, partindo, etc. E o particípio é a terminação DO, estudado, cantado, corrido, partido. Tome cuidado que nós temos também os chamados particípios irregulares, que são aqueles particípios que não têm a terminação DO. Por exemplo, o particípio, né, de fazer é feito, não é fazido, não existe, né, gente? O particípio de escrever é escrito, não é escrevido. Tá? Então, tome cuidado. Essas são as formas nominais do verbo, tá? Infinitivo, gerúndio e particípio. São importantes, principalmente nas chamadas orações reduzidas. Porque na oração reduzida, o que é uma oração reduzida? É aquela que não começa por um nexo, ela não vai começar, por exemplo, por uma conjunção, e o verbo vai estar numa forma nominal, tá bom? Muito bem. Além disso, o que mais que você tem que estudar, querido aluno, acerca de verbos? As conjugações verbais. Lembrar que nós temos verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Barbadinha. Primeira conjugação, verbos terminados em ar, segunda terminados em er, terceira terminados em ir.
Na verdade, na bem da verdade, deixa eu te contar um segredo. Não é isso que determina se o verbo é de primeira, segunda ou terceira, tá? Não. Na verdade, um verbo de primeira conjugação é aquele que tem a vogal temática A. Segunda conjugação, vogal temática E. Terceira conjugação, vogal temática I, tá? Mas assim, ó, a grosso modo, tudo bem, você pode pensar. O verbo de primeira conjugação são aqueles terminados em ar no infinitivo. Cantar, dançar, tá? Esbravejar, estudar, etc. De segunda conjugação são aqueles terminados em er no infinitivo. Beber, vender, correr, etc. E de terceira conjugação, aqueles terminados em ir no infinitivo. Sorrir, partir, usufruir, etc. Tá? Mas assim, você já sabe a verdade. Vogal temática A, vogal temática E, vogal temática I. Ok? Muito bem, tá? E aí, gente, olha só, nós temos aqui, né, algumas, digamos assim, alguns aprofundamentos e recursos adicionais acerca dos verbos. O que a gente poderia falar um pouquinho a mais aqui acerca dos verbos, tá? Bom, primeira coisa, nós temos os chamados, né, verbos derivados, tá? Por exemplo, verbos como propor, que vem do quê? Do por. O verbo entreter, que vem do ter, né? Então, eles vão ter algumas conjugações particulares, então vão exigir atenção. Isso aí também eu falo aqui na sequência, não te preocupa, tá? Orações e frases. Por que isso aqui é importante a gente lembrar? Porque, olha só, qual é a diferença, né, gente? A frase é qualquer enunciado com sentido. Qualquer enunciado com sentido é uma frase. Então, o que acontece? A frase, ela pode ser o que a gente chama de frase nominal ou frase verbal. Frase verbal é aquela que tem verbo, e é isso aqui que nós chamamos de oração. Então, oração é toda frase com verbo ou com uma locução verbal. Isso é uma oração. Por isso que é importante, tá, gente, lembrar, a oração está diretamente relacionada ao verbo. Para existir a oração, precisa ter verbo, tá? Então, olha aqui, ó, orações obrigatoriamente possuem verbo. Já as frases podem ser nominais, ou seja, sem verbo, tá? Então, quando eu digo assim, né, vamos lá, fogo, ponto de exclamação. Isso é uma frase? Certamente. Eu até vou escrever aqui para você, ó, fogo, ó. Isso é uma frase, só que é uma frase nominal. Por quê? Porque ela não tem um verbo, tá? Então, chuva, vento, água, coração, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Pois é, quem é mais velho como eu vai lembrar disso. Tá? Se você não entendeu nada do que eu falei, não se preocupe, você é uma pessoa jovem, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Então, lembre-se disso, tá? A oração é toda frase com verbo, tá? Então, toda oração é uma frase, porém, nem toda frase é uma oração, ok? E aí, locução verbal, eu disse, né? Ó, então lembre-se disso, tá? O que é uma oração? É uma frase com verbo ou com uma locução verbal? O que é uma locução verbal, Dani? É a combinação de duas ou mais palavrinhas que funcionam como um único verbo. Por quê? Porque daí a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter um verbo auxiliar mais um verbo principal, tá? Não esqueça, numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último. Sempre o último, tá? Numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último. Seja essa locução verbal formada por 2 verbos, 3 verbos, tanto faz. O último é o principal, o que vem antes é o auxiliar. Então, quando eu tenho uma locução como tenha terminado, tu sabe que o terminado é o verbo principal e o que vem antes é o teu auxiliar. Isso aqui é uma locução verbal. Tá, gente? Então, olha só, terminamos aqui essa parte introdutória aí, tá, dos nossos verbos mapeados. Claro que nós temos muitas outras coisas aí para falar, porque agora eu vou justamente, né, desossando cada uma dessas partezinhas aqui com vocês, tá? Na sequência aí eu vou trazendo semanalmente aí para vocês mais vídeos para a gente ir mapeando tudo isso aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa o joinha, deixa um like. Se você quer esse material aqui e outros materiais também, tá? Não deixa de te inscrever lá no nosso canal, do link que está aqui abaixo. Te inscreve ali também, que lá eu posto todos os materiais para você, tá bom? Deixa o teu like, deixa o teu joinha, hashtag coração, fica com Deus. Beijo, obrigado. Até a próxima. Tchau.